Hoje nós vamos dar início às 7 cartas do Apocalipse e vamos falar da primeira. E a primeira carta, ela foi dada pelo próprio Senhor Jesus ao apóstolo João, na ilha de Patmos, e essa carta foi dirigida à primeira igreja, que é a igreja em Éfeso. E a carta começa da seguinte forma: ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que é o Senhor Jesus. Ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram judeus e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse do 1 ao 7 é a primeira parte. E o estudo diz: muitas pessoas vivem uma vida correta diante de Deus, pois não roubam, não adulteram, não mentem, não fazem nada de errado, mas o coração delas não tem sido totalmente leal ao Senhor. É o caso da igreja em Éfeso. Tinha obras, labor, perseverança, não suportava homens maus. No entanto, haviam abandonado o primeiro amor. Aqueles que um dia passaram por essa experiência do primeiro amor sabem muito bem o que significa. No primeiro amor, tudo é novidade, lindo e maravilhoso. Não há defeitos, censuras ou críticas. Tudo é perfeito. Havia um esforço sobrenatural no sentido de querer fazer os outros experimentarem o mesmo gozo no Espírito Santo. No primeiro amor, as ofertas eram as melhores e dadas com muito mais alegria. Os dízimos refletiam fidelidade e não obrigação. Havia compreensão com os fracos na fé, e perdão transbordava por causa do imenso amor. O Senhor Jesus era o primeiro em tudo. Não havia tempo para a poeira se acumular sobre a Bíblia. Esta, pelo contrário, era surrada devido ao manuseio constante. E em todo o tempo havia comunhão com Deus, através da oração. No entanto, com o tempo, porém, muitos perderam esse primeiro amor. E é a partir daí que começam a surgir os defeitos, as críticas, as descobertas ingratas, as críticas e as cobranças, o desvio de conduta. Fazer as coisas para Deus não é tão importante quanto ser uma pessoa de Deus. Na sua mensagem à primeira igreja, o Senhor Jesus deixa isso muito claro. Naquela igreja havia obras, mas faltava o primeiro amor. Muitos cristãos têm vivido assim, infelizmente, preocupados em mostrar uma pessoa que ela não é. Por isso, não se preocupam com o seu caráter diante de Deus. Esta igreja manifestava um trabalho quantitativo e não qualitativo, ou seja, quantidade e não qualidade. A quantidade de serviço apresentado por esta igreja não tinha qualidade, porque lhe faltava o quê? O primeiro amor. Muito bem. Aqui nessa carta, que é a primeira carta, para você entender melhor, cada carta para cada igreja foi um período da igreja. Um período. A primeira carta, dirigida a Éfeso, foi o início da igreja. Essa igreja foi a primeira igreja.
foi a igreja apostólica. Por que apostólica? Porque essa igreja foi a igreja que foi estabelecida, iniciada pelos apóstolos. Então foi a primeira igreja, depois que o Senhor Jesus morreu, e o quê? Ressuscitou, soprou o Espírito sobre os discípulos e disse: ide por todo o mundo. Mas veja que interessante. Na primeira igreja há um elogio da parte do próprio Senhor Jesus. Mas na primeira igreja, ele repreende, exorta, não condena. Não condena, e você vai entender mais à frente por quê. Ele exorta para uma mudança. Aquela igreja dizendo: vocês abandonaram o primeiro amor. Porque essa igreja teve início, porque nós sabemos, quando se data alguma coisa, ou é antes de Cristo ou depois de Cristo. Essa igreja começou depois de Cristo. Então entende-se que ali os 30, os 40, os 50 anos iniciais foi o tempo dessa igreja. Agora, vamos pensar, se essa igreja foi a primeira, ela não deveria perder o primeiro amor. Deveria ser a última, porque cada igreja é um período. A outra igreja, a segunda igreja, foi um outro período mais à frente. A terceira, um período mais adiante. A sétima igreja é o período atual. Então, esperaria que a última igreja é que receberia essa repreensão, sendo uma igreja que abandonou o quê? O primeiro amor. Por quê? Porque muitos pensam que o esfriamento vem por conta do tempo. Há pessoas que pensam: não, o tempo traz isso, mas não. Veja que tem pessoas que o tempo faz bem, e outras o tempo faz o quê? Mal. Existem pessoas que quanto mais tempo elas têm com Deus, mais experiência elas têm, mais próximas de Deus elas estão, mais apegadas à fé elas estão. Então não é o tempo. Existem outras que, ao invés de amadurecer, de avançar, o tempo faz com que elas envelheçam. Porque no decorrer do tempo, falta nessas pessoas o que o Senhor Jesus mais à frente falou. Falta elas permanecerem. Já vou tratar desse assunto. Mas pense comigo, não era para essa repreensão vir para a última igreja? Aonde o tempo já havia passado, logo a primeira. Então, não é o tempo. O que leva uma pessoa a abandonar o primeiro amor, não é o tempo. E nós vamos agora entender nessa segunda parte que nós vamos ler. Vamos lá. Lembra-te, pois, de onde caíste, disse o próprio Senhor Jesus. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O arrependimento e a volta das primeiras obras era a única forma deles voltarem a ser aceitos por Deus. A partir do momento que a pessoa se esforça na mudança de comportamento, o Espírito Santo entra em ação e faz acontecer a renovação. Olha só, é aí que eu quero chegar. Então, a primeira igreja perdeu o primeiro amor, porque eles abandonaram a prática das primeiras obras. Entenda, eles oravam, mas a oração já não era a mesma. O que é o primeiro amor? A pessoa não sai da igreja e ela não deixa de praticar aquilo que ela aprendeu ao longo dos anos, mas ela já não serve o Senhor
com todas as suas forças e de toda a sua alma. Então as ofertas já não são as mesmas. As orações são feitas, mas não são feitas com toda a fé, com todo o fervor, como no início. A vinda à igreja acontece, mas não é como antes. Antes a pessoa fazia de tudo para chegar cedo. Quando chegava, fazia uma oração: ó Deus, usa o teu servo para falar comigo. Ficava atenta ali na reunião. O tempo passa, há pessoas que, mesmo podendo chegar cedo na igreja, nós entendemos, nós não somos ignorantes. Há pessoas que trabalham, há pessoas que vêm de longe. Mas existem pessoas que o atraso dela se dá porque ela já não está mais no primeiro amor. Então, para ela não faz diferença. Veja que há pessoas que até no domingo, o dia que ela não trabalha, ela chega atrasada na igreja. E é aí que você vê, é aí que Deus vê. O que ela oferece para Deus já não é de qualidade. Deus já não está no topo. Ela já não serve a Deus no primeiro amor. Então, repito, o jejum, ela até faz, mas já não é como era antes. Ela até pega a Bíblia para ler, mas ela não medita, ela não busca na palavra, ela não se empenha em buscar em Deus uma direção para a sua situação, para os seus conflitos, como era antes. De repente lê de qualquer forma, lê de qualquer jeito, ou nem lê. De repente ela até se dispõe para o altar. Antigamente colocava toda a força, hoje até pega. Mas até o dia de cumprir, tais entrega ao Deus dará. O que vier eu faço. Mas antigamente não era assim. Já não há empenho. Ela poderia dar obras à sua fé e orar, mas já não ora como antes. Eu até comentava com o pastor, eu marquei o propósito para orar meia-noite, mas não é pelo simples facto de orar para Deus libertar. É porque a minha fé me pediu para que eu ore nesse horário, todo dia. Por quê? Porque há coisas acontecendo, tanto na obra de Deus como fora, que a gente sabe que é obra do diabo. E não adianta esperar, tem que usar o quê? Mas quando a pessoa não está no primeiro amor, ela deixa as coisas acontecerem. Ela deixa as coisas acontecerem. Então, a oração é feita, mas não é como era antes. O jejum é feito, não com empenho. Sobe-se no altar, muitas vezes nem se cumpre, e quando se oferece é qualquer coisa. A vinda à igreja, de qualquer forma, ou nem vem. Basta uma chuva, basta um atraso, basta qualquer outra coisa, e elas não aparecem. Muito bem. Nós sabemos que o espírito do engano, em momentos como esse que estamos a pregar, trabalha na mente das pessoas. E há quem diga, ou há quem o diabo diga na mente dela, mas espera aí, a igreja já não é mais a mesma. Ah, mas o pastor A, B ou C tinha um carisma, tinha uma preocupação, olha aí, tinha uma atenção que esse pastor não tem. Boa, excelente. Então você está dizendo o seguinte, que o seu esfriamento, que o seu distanciamento do primeiro amor é responsabilidade da igreja ou do pastor. Muito bem. Aqui Jesus estava repreendendo a primeira igreja. Você sabe quem era o pastor da primeira igreja? Era a igreja apostólica. O pastor daquela igreja era tão somente uma pessoa que esteve com Jesus, Paulo. Que Jesus se revelou para ele. Era o pastor. Depois de Paulo, Timóteo.
Depois de Timóteo, o próprio João, quando saiu da ilha de Patmos, foi pastor nessa igreja. O que você me diz? Você já imaginou assistir a reunião de Paulo? Meu Deus, Pai do céu, faria de tudo para assistir a reunião de Paulo. Você já imaginou assistir a reunião de João, o apóstolo, que colocou a cabeça no ombro de Jesus, o apóstolo mais querido? Pai do céu. Pois é. Interessante, né? Os três foram pastor da igreja em Éfeso, e nem por isso aquelas pessoas que estavam, não todas, algumas delas, nem por isso deixaram de perder o primeiro amor. Perderam. Então, por favor, nós acabamos de ler, arrepende-te. Se você for procurar justificativas para aceitar essa apostasia da fé, do primeiro amor, não vai faltar. Mas não é isso que Jesus mandou você fazer. Ele está dizendo, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volte a orar como antes. Volte a ter bons olhos como antes. Quantos que hoje já não estão servindo a Deus com pureza, porque, repito, nós temos muitas pessoas que já não estão no altar pregando o Evangelho. Já não estão servindo a Deus como obreiro. Não tem um título, uma posição na igreja. Mas estão na igreja, seguindo a fé. Você acha que eu vou condenar? Jesus não veio trazer título, ele veio trazer o quê? A salvação. Se a pessoa está firme com Jesus, seguindo a fé dela, você acha que ela vai para onde? Para o inferno? É óbvio que ela vai para os braços de Deus. Porque Deus está acima de tudo. Então há pessoas que estão na fé, estão na sinceridade. Mas nós sabemos que o oposto também existe. Pessoas que um dia estiveram na igreja, hoje são ex-obreiros, pastores e bispos que estão aí fora falando mal da fé. Fazendo igual Satanás com a terça parte dos anjos. E há pessoas que perderam a pureza, perderam os bons olhos, porque essas pessoas estão se refletindo nelas, quando elas deveriam servir a Deus e não aos homens. Muito bem. Jesus certa vez estava orando, em agonia, porque ele ia por sacrifício do Calvário, e não seria fácil, e Jesus estava no jardim pedindo força, que é o que você deve fazer para sacrificar para Deus. Ó, Senhor, me ajuda, dá-me força. E quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. E o que Jesus falou? Orai e vigiai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. Se eu alimentar o espírito vai ser forte. Se eu alimentar a carne, quem vai ser forte? A carne. E aí vai haver uma desvantagem. E aí que as pessoas acabam caindo na fé ou perdendo o primeiro amor. Então, por favor, não responsabilize ninguém. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Para concluir, o Senhor Jesus diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Que árvore é essa? A vida eterna. E atenção, nós não estamos aqui explorando o pecado, propriamente dito. Embora o abandono do primeiro amor é um pecado que se chama negligência. Mas nós não estamos aqui batendo na tecla, você está na mentira, você está no adultério, você rouba, você prostitui, mente, você está viciado nisso, naquilo. Não. Porque há pessoas que o problema dela não é esse. Elas não voltaram a cometer erros grotescos. O erro delas hoje é o abandono do primeiro amor, que se chama
negligência espiritual. Veja que em Hebreus 2, o apóstolo diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas e delas não nos desviemos. Então, a negligência, quando a gente sabe que algo tem que ser feito e nós ignoramos, esse é um dos pecados do esfriamento do primeiro amor. Muito bem, eu creio que a senhora e o senhor devem ter entendido o que o Senhor quis falar na primeira carta, no primeiro período da igreja. Claro, aqui existe, fala ali dos nicolaítas. Haviam pessoas que tinham se afastado da igreja nessa ocasião e que voltaram e estavam tentando trazer outras doutrinas para dentro da igreja e eles não foram aceitos. Ou seja, tem pessoas que querem servir a Deus e quer servir o quê? O mundo. E tenta mesclar. Eu quero servir a Jesus, mas não quero largar amantes. Eu quero servir a Jesus, mas não quero largar os vícios. Eu quero servir a Jesus, mas não quero largar os maus hábitos. Esses costumes na igreja de Jesus não existem. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo o pecado. Ninguém serve a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao mesmo tempo ao mal. Então aqueles que tentavam trazer outras doutrinas, os nicolaítas, que na carta fala, mais à frente, fala sobre isso, eles não aceitaram. Então, Deus elogiou a perseverança, Deus elogiou que eles suportaram, não aceitaram homens maus, mas precisavam voltar ao primeiro amor. Não apenas fazer, mas ser de Deus. Amém? Então, nesse momento, nós vamos buscar esse arrependimento e a volta às práticas das primeiras obras.